Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. E como vocês sabem, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada um convidado que vai trazer informações importantes para você e para a sua família. Hoje nós temos aqui a professora Débora Zuccari, eu acho que eu acertei o nome dela. Débora Zuccari, ela é veterinária, é professora da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é a chefe do Biotério, e o mais importante, ela tem uma linha de pesquisa extremamente importante em câncer. E nós sabemos, todo mundo sabe, que as doenças mais prevalentes, que mais matarão as pessoas na América Latina serão o câncer e a doença cardiovascular, diabetes e AVC. Débora, antes de nós entrarmos basicamente na tua pesquisa, fala aí para um jovem estudante que está pensando em seguir, por exemplo, a carreira veterinária. Sua carreira é fascinante. Você é uma veterinária que drenou a sua vida para a pesquisa e hoje é uma pesquisadora conhecida no mundo todo. Boa tarde. Primeiro queria agradecer o convite para eu estar aqui. É sempre muito importante estar com colegas tão ilustres como vocês. Eu sou na verdade, um exemplo diferente, porque eu migrei agora para a Faculdade de Medicina, então acabei trazendo um pouco da veterinária para a medicina e acabei criando um novo espaço e usando o câncer de mama, que sempre foi minha linha de pesquisa, para estudar o modelo animal em cadela e nas mulheres. Então, a gente conseguiu montar uma linha de pesquisa bem ampla que consegue abordar a doença nas diferentes espécies, né? E como a etiopatogenia é muito semelhante, a gente acaba tendo resultados importantes nas duas espécies, né? Então, quer dizer que você abriu um leque diferente para uma pessoa que está pensando em ser veterinária. Sim, quer dizer, você pode criar pequenos animais, grandes animais, fazer pesquisa com animal e até migrar, como você migrou, para a pesquisa humana. Eu trabalhei 20 anos com clínica, fui professora de clínica, meu mestrado é em clínica médica. Aí eu fiz também o doutorado na mesma área e na verdade, a minha ideia era sempre continuar na pesquisa, porque sempre gostei de estudar e sempre tive essa vontade de criar, de descobrir coisas novas. Então, quando eu comecei a estudar no meu mestrado câncer de mama, já foi com o resgate da utilização disso para a mulher, né? Como que o modelo animal da cadela poderia ser utilizado para a mulher. Então, isso foi crescendo muito. Essa é a pergunta importante. Que paralelo você faz entre o câncer das cadelas e o câncer feminino da mulher? A cadela tem mais câncer de mama do que as mulheres. Eu sei isso, mas eles são muito semelhantes, porque a maioria é o hormônio dependente e as cadelas vivem num ambiente, do mesmo ambiente que a mulher. A gente sofre todo o mecanismo de estresse que a mulher sofre. Então, a gente considera que a etiologia é muito semelhante, mesmo a manifestação patológica, a clínica, o tratamento, é tudo muito semelhante. Então, você pode fazer uma pergunta que interessa ao telespectador. Um tratamento que funcione na cadela tem muita chance de funcionar na mulher? Sim, e vice-versa. E vice-versa. E vice-versa, porque os tratamentos quimioterápicos, por exemplo, estão muito mais avançados na mulher do que nas cadelas. Porque o nosso modelo de estudo é muito americano. E nos Estados Unidos, a incidência de câncer de mama em cadelas é muito baixa, porque todas as cadelas são castradas antes do primeiro cio. Então, a incidência é muito baixa de câncer de mama. Então, muitos protocolos terapêuticos não são conhecidos ainda em cadelas, do jeito que são nas mulheres. Então, tira uma dúvida minha e também, talvez, dos nossos ouvintes. A gente sabe que a multípara tem menos chance de ter câncer de mama do que uma nulípara. Isso é o contrário do que eu estou falando? Nas cadelas? E nas mulheres também? Então, nas cadelas eu posso dizer mais nas cadelas. As cadelas têm um ciclo hormonal diferente da mulher. A cadela tem a pseudociese recorrente
Então, uma fase de progesterona muito intensa e um desarranjo estrutural na mama posterior a esse episódio, né, que se repete. Então, pode haver proliferação celular, pode haver desarranjo e formação desses nódulos que vão persistindo e piorando, malignizando no processo. Então, mesmo que a cadela tenha ciclo, tenha crias, a cadela inteira ela vai continuar tendo o problema recorrente e pode vir a desenvolver o câncer de mama numa idade mais avançada, quando já não tiver tanta proteção mais. Qual é essa idade avançada na cadela? Depende da raça, né? A gente considera de 8 a 12 anos uma idade já de meia idade para mais velha, né? É verdade que a gente tem que multiplicar por 5, mais ou menos? 7. A 7. A média então. é 7, mas é uma curva, né? Então diminui esse número com a idade. Mas normalmente ela fica mais suave com a idade. Então, né? uma cadela, um cão de 12 anos, ele teria em torno... Ele teria mais ou menos uns 80 anos. Mas daí você suaviza um pouco, seria mais ou menos 70 e poucos anos, 75 anos. O pessoal se preocupa muito, né? Acha que o cão vai viver, ou a cadela vai viver muitos anos. Na realidade, ele tem um limite. Mas esse limite está aumentando, viu, doutor Domingo? Por quê? Por causa dos cuidados com a alimentação regular, uma alimentação regular, o exercício, as vacinas. Antes o animal, o cão, o pet brasileiro morria muito de doença infecciosa, hoje morre muito menos. A assistência veterinária é muito boa hoje, né? Nós temos uma formação muito especialista sendo criados, então a gente consegue mais a fundo, né? Criar um ambiente melhor, uma vida melhor para o animalzinho de estimação. Professora Débora, nós vamos para um pequeno intervalo. Eu gostaria de deixar aqui no ar uma questão, que você explicasse para a população o que é o biotério, o que é que nós fazemos em um biotério. Mas essa resposta fica no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Apenas um pequeno detalhe, eu gosto de chamar de centro de bioterismo, é um pouco diferente de biotério. Enfim, a Débora vai explicar isso para a gente. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. No primeiro bloco, ficou uma questão para a professora Débora explicar o que é o bioterismo, o biotério, não é? O biotério é um centro de criação de animais. É o local onde a gente cria os animais de laboratório para serem utilizados tanto no ensino como na pesquisa. A criação, a Faculdade de Medicina investiu muito num ambiente que fosse muito confortável, que trouxesse qualidade de vida para esses animais, que vão oferecer-se para nós podermos desenvolver trabalhos, tanto relacionados com as doenças, como também buscar métodos de ensinar os alunos a desenvolver atividades, por exemplo, cirúrgicas. É muito difícil você pensar em colocar um aluno para fazer uma cirurgia direto no paciente. Então, as técnicas são treinadas nos animais, assim como os medicamentos são utilizados primeiro nos animais para ver efeitos colaterais e se são efetivos realmente. Então, a gente se preocupa no biotério, que na verdade utiliza-se o nome hoje de Centro de Modelos Biológicos, né, porque é onde a gente desenvolve não só o modelo em vivo, mas o modelo in vitro, células que são imortalizadas de tumores, por exemplo, de mama, de cabeça e pescoço, que são cultivadas em laboratório. De fígado também, não vamos esquecer o fígado. Bem, existe uma preocupação mundial, e a nossa também não é diferente, como professores, de diminuir o máximo o experimento no animal, mas ainda
não existe um modelo que você possa substituir, como a professora Débora falou, treinar uma cirurgia. Mas existem outros mecanismos, né, que a ciência está pensando para utilizar o menor número de animais ou no futuro, quem sabe, desaparecer o uso dos animais. Quais são esses modelos, professora Débora? Então, nós temos hoje, por exemplo, para quem estuda câncer, como eu estudo, como você estuda, nós temos o modelo in vitro, que é o cultivo das células, por exemplo, tumorais. Então, a gente pega, na verdade, compramos, né, linhagens que foram imortalizadas de tumores de mama de uma determinada paciente, tanto de cadelas, como de mulheres, como de ratos. Então, nós podemos usar essas células e fazer todos os procedimentos, por exemplo, avaliar a invasão, migração, se essas células conseguem migrar, e se elas têm essa capacidade de migrar, o que poderia nos levar a avaliar, por exemplo, metástase, né? Se essas células conseguem se proliferar após um tratamento específico. Então, a gente utiliza muito mais essa etapa hoje para diminuir o modelo animal, para diminuir o número de animais que nós vamos utilizar na pesquisa. Hoje nós trabalhamos com os 3 R's, né? Redução, substituição e diminuição, e melhoria das técnicas para poder utilizar animais de melhor qualidade. Só uma coisa, doutora Débora, para o telespectador, eu estou aqui sempre para defender o telespectador. Explica um pouquinho o que é uma cultura de célula, porque para a gente é muito simples, mas eu acho que o pessoal que está nos assistindo gostaria muito de saber. Tá bom, a gente compra essa linhagem de células cancerosas, tá bom, ela vem num vidro, e aí depois o que a gente faz? Elas são cultivadas dentro de garrafas com um meio de cultura, que é um meio nutritivo, que alimenta essas células. Então elas vivem, elas crescem como se elas estivessem no corpo humano, né? Ou no corpo de um animal. Esse material onde elas estão colocadas? Elas são colocadas em estufas, né? Em incubadoras de CO2, que mimetiza aquele ambiente que ela viveria no organismo. E elas são trabalhadas em laboratório, dentro de câmaras de fluxo, né, com muito cuidado para não contaminá-las, porque vivem em meio nutritivo, então é muito fácil delas se contaminarem, né, de uma bactéria, por exemplo, crescer nesse ambiente. E é perigoso ao contrário, por exemplo, quem está manipulando, ele pode... Não existe risco nenhum, nenhuma patogenicidade nessas células, porque elas são imortalizadas, elas crescem, elas são muito homogêneas, elas têm o mesmo padrão, e elas só servem realmente para estudar mecanismos, resistência a medicamentos. Então eu posso pegar um medicamento e colocar lá na célula e ver se mata a célula, se não mata. Exatamente. São esses os modelos que a gente utiliza normalmente. Então, isso é transferível para o ser humano? O senhor diz começar... Assim, se der certo lá com a célula, sim. Eu teria... Qual o próximo passo? O próximo passo sempre é o modelo in vivo, né, que seriam animais de laboratório, para depois passar para os clinical trials, que seriam os testes nas pessoas ou nos animais, no caso dos modelos veterinários, né? Tudo é feito nas etapas. Então, diminui-se o número de animais de experimentação, aumentando as células, o tratamento com as linhagens. Aí a gente normalmente, nós trabalhamos com o modelo xenográfico, que é o implante dessas células tumorais no modelo animal, no rato, no camundongo, e depois utilizamos, por exemplo, o tratamento sistêmico no animal, que pode fazer com que ele responda e mimetizar o que aconteceria no homem. Bom, a senhora é veterinária e trabalha com experimentação. O que a gente poderia dizer a respeito da semelhança de um rato, um camundongo e a raça humana? Acho que essa é uma pergunta que todos querem saber. Afinal de contas, esse pessoal mexe com rato ou mexe com gente? Não é verdade? Os modelos animais têm muita semelhança, como também tem algumas diferenças. Mas a gente consegue criar ambientes e submeter esses animais ao mesmo ambiente, por exemplo, que o homem é submetido. Você pode fazer, por exemplo, testes de exercício nos animais, para ver qual a importância, por exemplo, do exercício no homem. Então, muitos testes são imprescindíveis que passem pelos animais, para que depois sejam utilizados no homem. Testes de medicamentos, por exemplo, né, que nunca se utiliza inicialmente. Por exemplo, vacinas, a confecção de vacinas, tudo é desenvolvido no modelo animal antes de ser utilizado no homem.
Só para o nosso telespectador saber, qual a semelhança genética de um mamífero inferior como um rato, um camundongo e um ser humano complexo? A diferença? Ou a igualdade? Então, existem muitas semelhanças. Por exemplo, o código genético é muito semelhante, mas nos modelos de laboratório, a gente utiliza animais isogênicos, então a gente utiliza... todos os indivíduos são muito semelhantes, porque se eles forem criados, por exemplo, numa situação de um transplante ou de uma modificação, eu preciso transferir células, eles precisam ter uma resposta imune adequada ou mimetizar melhor esse processo. Então, ele precisa, é melhor que eles sejam iguaizinhos do que no homem, por exemplo, que a população é heterogênea, né? É para a gente saber exatamente como se comportam. Mas existe uma grande semelhança entre esses animais, geneticamente eles são muito semelhantes. Todos os mamíferos são muito semelhantes, a um nível de 98%, 99%. Isso eu não sei se a população está ciente, mas a gente não é muito diferente de um rato. Todo mundo pensa, não, a gente é muito próximo do macaco, não sei o quê. Não, todos os mamíferos são muito semelhantes. É por isso que é possível a gente fazer uma medicina que se chama translacional, em que você faz a experiência no animal, você faz a experiência nas células, você faz a experiência até em outros tipos de modelos, e você sai, então, daquilo da bancada, né, diretamente para a experimentação, em seres humanos, que é necessário fazer. E isso tem um nome, né, se chamam etapas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, para a gente saber se realmente um medicamento é eficiente, se ele consegue eficientemente tratar ou eliminar aquela doença. É lógico que para as vacinas isso é fundamental, né? Porque você consegue, inclusive, contaminar os animais para ver quanto que a vacina funciona, etc. E saber que isso é bem desenvolvido no Brasil, né? A gente sempre tem que chamar a atenção, né? Isso é importante. Porque aqui no Brasil a gente tem grandes institutos que trabalham com isso, como o Instituto Manguinhos, lá, a Fiocruz, o Instituto Butantan, né? E outros institutos dentro das universidades, e mesmo o Instituto Biológico lá de São Paulo. Então, existe no país uma cultura bem boa a esse respeito. Nós não estamos muito atrás do resto do mundo nesse sentido, não é verdade? Só para o telespectador ficar na ideia, olha o que foi colocado aqui. Se você tem uma ideia, você pode pegar uma célula e trabalhar com essa célula, fazer essa célula crescer, testar medicamentos, depois passar para o animal, depois, na última etapa, é que vai para o ser humano, e no ser humano tem várias etapas ainda a proceder. Então, nós vamos para um pequeno intervalo e no último bloco nós vamos querer que a doutora Débora fale da sua grande pesquisa, que é trabalhar com melatonina e câncer de mama. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui da professora Débora Zuccari. E ficou-se na última questão, o professor Braille fez um comentário dizendo que nós somos iguais aos animais, em 99% das vezes. Eu gostaria só de lembrar que uma das grandes dificuldades no transplante é você conseguir órgão. E hoje existe uma linha de pesquisa que já está liberada nos Estados Unidos, chamado de xenotransplante, ou seja, transplante entre espécies diferentes. Então, se hoje alguém fica imaginando viver com o órgão de uma pessoa de cor ou com um africano, etc., nós vamos viver no futuro com transplante de porco. Já está liberado nos Estados Unidos, vai começar agora com transplante renal, com pessoas acima de 70 anos, mostrar que todos nós somos iguais, por isso que o mundo é bom. É bom que todo mundo não tire isso da sua cabeça, que nós somos irmãos. Eu sempre, há muito tempo, Renato, eu venho falando do porco-irmão, né? Porco-irmão, isso aí.
Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que todo mundo, quando eu faço essa palestra, dá muita risada, porque eu falo, ó, aí todo mundo vai ter um porquinho irmão e fica andando com o porco. O dia que o coração dele não funcionar mais, mata o porco, tira o coração. Então, aí aproveito a pergunta para fazer para a doutora. Agora a gente vai pôr ela em xeque aqui. E aí, doutora, como é que faz? Podemos matar o porco para a gente poder sobreviver? Respeitando os critérios os cuidados, né, com a experimentação animal, sim, eu acho que são animais que são utilizados para... Eles são muito semelhantes e podem ser utilizados para responder a essa necessidade da população. Então, se hoje já é possível, por exemplo, utilizar membranas, né, a córnea, eu acho que os transplantes de órgãos maciços vão ser o futuro mesmo. E você pode criar animais justamente para isso, para poder repor necessidades orgânicas importantes. Você falou em isogênico, né? Uhum. A gente vai ter que fazer esse animal isogênico com o homem, né? Homem, exatamente. Isso aí não é impossível, é bem possível. Só para vocês saberem um pouco de história, mas um cirurgião nos Estados Unidos há muitos anos, desesperado porque o paciente não conseguia sair de circulação extracorpórea, pegou o coração de um macaco e colocou no paciente. O importante disso tudo, o paciente faleceu, mas ele não faleceu por rejeição, por incrível que pareça, ele morreu de infecção. Então, isso foi só esse caso descrito, né? Mas a gente tem que ficar pensando que, na realidade, não houve, assim, rejeição. Mas tem no fígado. O Estácio fez um xenotransplante com macaco e ele esperava uma rejeição muito intensa, fez muita imunossupressão. Depois ele relata no artigo dele que foi muita droga para rejeição que fez com que o doente morresse de infecção oportunística. Então colabora essa minha impressão. O doente não morreu de rejeição, acabou morrendo. A grande preocupação são as zoonoses, não é? Sim. Essa é uma história que nós podemos fazer um programa aqui, muito bom, talvez com a Débora mesmo, porque eu tenho um livro que eu recomendo até para todos os telespectadores que gostem de ler. O livro se chama Guerras, Germes e Aço. É um livro muito bom. O autor se chama Diamond, ele é professor na USLA, ele era da Harvard, e conta coisas fantásticas. O germe, ele está tão importante no nosso sistema quanto a guerra e o aço. Só adiantando um pouquinho do que o livro fala. Jarre Diamond, ele é fantástico, tem vários livros premiados. Muitos. Só para mais uma coisa aqui para encerrar esse assunto, por exemplo, hoje, em lugar nenhum do mundo, a senhora Débora pode confirmar isso, não se utiliza animal para fazer, por exemplo, experimento de dermatologia. Né? Por exemplo, quando eu cheguei na Inglaterra em 1991, já não se fazia mais. E o sofrimento animal não existe. É anestesia geral, é cuidado, são todos os cuidados. Agora, Débora, o que é que te levou a imaginar que a melatonina teria algum efeito sobre o câncer de mama? Como é que nasceu isso? Porque é muito engraçado as ideias. Quer dizer, na realidade, o que preciso fazer são boas perguntas, né? São as boas perguntas que fazem com que a ciência avance. Como é que surgiu essa pergunta? Então, eu tenho que fazer interferência antes. A melatonina é que comanda o nosso sono, viu? Não tem nada a ver com câncer, por enquanto. Então, a melatonina foi uma coisa muito curiosa, porque meu laboratório trabalha com medicamentos alternativos. O que poderia ser utilizado como uma medicação que poderia ser utilizado como adjuvante, por exemplo, no tratamento do câncer de mama, que é o nosso carro-chefe do laboratório. Então, nós nos associamos com um grupo da Unesp, que trabalha também com a melatonina como agente antioxidante. E conversando com pesquisadores de lá, descobrimos que existia uma possível ação antitumoral muito importante, que poderia ser levar a melatonina a ser utilizada para o câncer. Então, nós começamos os trabalhos em linhagens celulares, né, de tumores. E começamos a ter resultados muito interessantes. E a melatonina, como o Dr. Braille falou, ela é o hormônio do sono. Ela é produzida e sintetizada pela glândula pineal
e ela normalmente no horário do escuro. Então ela faz com que o corpo descanse. Níveis altos de melatonina são aumentados no sangue quando a gente vai, a partir da noite, quando começa o entardecer, e se mantém até o retorno do sol da manhã. Então, considera-se que a melatonina tem uma ação antioxidante muito importante, porque ela estaria limpando, criando um ambiente novo para essa célula que trabalhou o dia todo, que criou um monte de radicais livres, se recuperasse para estar ativa no dia seguinte. Então, a nossa pesquisa tem verificado isso, que nas células tumorais ela consegue controlar a proliferação, ela consegue diminuir migração, ela aumenta a apoptose, que é a morte celular programada, então ela faz que essas células morram, que é a nossa intenção, né, os tumores que diminuam. E em modelo animal ela mostrou já, inclusive, que a diminuição, regressão do tumor com o tratamento com a melatonina. Então mostra resultados interessantes para serem utilizados no futuro. Então isso aí tem um nome, né? Chama serendipity. Jogou no que viu, acertou no que não viu. Né? Isso acontece em medicina, então, para a gente saber que tem muita ciência, mas tem um pouco de arte também, tem um pouco de sorte, tem um pouco de observação. Muitos viram a melatonina, sei lá, e não perceberam que ela diminuía a proliferação das células e a parte de lixeiro que ela representa, né? O scavenge, que retira os radicais livres, etc. Só para citar para o telespectador, isso aconteceu com a penicilina. Todo mundo sabia que fungo matava bactéria, e fungo mata também cultura de tecido, não é verdade? E foi assim que o Fleming descobriu a penicilina, porque ele estava escrito numa placa lá, todo mundo lia a placa, não deixe as culturas de células ou de bactérias se contaminarem por fungo que elas morrem. Bom, aí todo mundo via e não percebia. E o Fleming intuiu, falou, bom, se fungo mata a bactéria, vamos arrumar o que tem dentro do fungo que vai matar a bactéria. É mais ou menos o que a doutora está dizendo aqui. A melatonina não tem nada a ver com câncer, mas é um agente que pode fazer com que a célula ruim, a célula cancerosa, seja eliminada. Sr. Braille, há uns 5 anos atrás, nós fundamos o GTEF, Grupo de Estudo de Tumores de Fígado, do qual a professora Débora é uma participante ativa, e nós acabamos de fazer um trabalho agora com cultura de células de câncer de fígado e utilizando a bile para destruir essas células. E ela, mais uma vez, vem com essa história da melatonina, a qual nós não sabíamos que tinha na bile. Então, por isso que a pesquisa é extremamente importante, uma universidade, uma instituição onde estão todas as pessoas pensando e pesquisando, porque o conhecimento ele está por aí. Uma hora nós vamos juntá-los e trazer o que é mais importante que todos nós queremos, é melhor qualidade de vida para o ser humano e uma longevidade maior. Professora Débora, estamos chegando no final do programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, mas eu queria uma pergunta que eu fiz no primeiro bloco que a doutora não respondeu. O jovem que está nos assistindo agora, que quer ser veterinária, como é que você convenceria esse jovem a seguir a carreira de veterinária? Olha, isso é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, eu me pergunto, às vezes, pela trajetória que eu segui na minha vida profissional, e fui efetivamente clínica, trabalhei muitos anos com clínica médica, durante 20 anos eu cuidei dos pets, e fui evoluindo, e hoje eu estou muito mais uma bióloga, né, trabalhando dentro de uma faculdade de medicina do que uma veterinária. E aí eu me pergunto, será que eu escolhi a profissão certa? E eu acho que trabalhar com animais é uma coisa maior do que tudo no mundo, porque ela te dá a sensibilidade de crescimento espiritual e você se prestar a servir um animal que nós consideramos o nosso amigo, o que somos nós sem os animais. Então eu acho que é um privilégio poder ser um veterinário, e eu incentivo as pessoas, os jovens que têm intenção a fazer, e fazer com muito respeito, porque a nossa profissão é muito importante e trabalha junto com os médicos, né, no sentido de criar novas terapias, de ser forte dentro desse contexto, além do animal ser o nosso companheiro, né, e de estar sempre com a gente em todos os momentos. Então eu acho que é válido e é muito importante, sim. Quando você chega no laboratório da professora Débora, na sala dela tem sempre um gato.
Não é? O gato, como é o nome daquele gato? Não mora mais lá. Não mora mais, não. ficava ali. Mas, por exemplo, nós já sabemos que quem tem animal vive mais. É preciso ter alguém para se relacionar e o animal é fundamental. Ele é honesto, ele é sincero. O gato, então, agora eu estou com um gato novo em casa. Eu tenho 2 gatos. Eu sempre tive muito gato. Chega em casa, ele vem louco, fica passando aquela perna, sobe no computador. Então, é preciso ter animal. Porque quando você tem animal, você mostra essa sensibilidade que a professora Débora falou. Paz e saúde, boa semana a todos. Professor Braga. Vou deixar uma mensagem aqui que é do Goethe, que era um filósofo, né? Não tem nada a ver com medicina e nem com veterinária, mas ele é uma coisa importante. Estudem, porque só encontra aquele que sabe o que procura. É do Goethe. Então, por isso que a gente tem que estudar. Porque se você não estudar, você jamais vai conseguir encontrar qualquer coisa que seja importante para o ser humano e para a natureza. Boa semana, bom feriado.